Existe um objeto aqui na nossa galáxia que é vigiado o tempo todo por cientistas e pesquisadores. Estou falando da estrela mais perigosa que já foi descoberta e que pode explodir sem aviso prévio. Como é morrer em cada planeta do Sistema Solar? Mas se nós te contarmos que o nosso planeta, assim como toda a nossa galáxia, está indo em direção a um destino totalmente desconhecido. No vídeo de hoje, nós vamos explorar tudo sobre essas máquinas incríveis que a NASA lança na órbita da Terra. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Vamos nessa? Antes de qualquer coisa, é preciso entender o que é uma estrela. Se você perguntar para um cientista, a resposta provavelmente vai ser bem complexa. Mas, em resumo, dá para dizer que estrelas são enormes bolas de plasma feitas de hidrogênio e hélio que se movem no universo e onde acontecem reações nucleares que geram energia e luz. Assim como o planeta Terra, as estrelas têm gravidade. Aliás, é a gravidade que segura as explosões que acontecem nelas. O equilíbrio entre a pressão interna, que está o tempo todo produzindo energia, e a gravidade, que tenta comprimir tudo, é o que mantém as estrelas estáveis por milhões ou até bilhões de anos. Mas não se engane, não é porque uma estrela pode viver bilhões de anos que ela é imortal. Todas têm prazo de validade como qualquer ser vivo. Elas nascem, vivem e morrem. O problema é que essa morte nem sempre é tranquila, principalmente para quem vive em volta delas. Quando uma estrela nasce muito maior que o Sol, ela passa a vida queimando seu combustível nuclear, até que um dia começa a produzir ferro no núcleo. E aí é o início do fim. O ferro não serve como fonte de energia, então o centro da estrela perde a força que sustentava tudo contra a gravidade. Resultado, o núcleo desaba e o resto da estrela vai junto e BUM! Uma explosão gigantesca acontece. É a chamada supernova. O que sobra no meio dessa bagunça pode virar uma estrela de nêutrons super densa e pequena. Ou, se ainda restar muita massa depois da explosão, ela vira um buraco negro. Quando uma estrela gigante explode, ela libera tanta energia que por breves momentos ofusca galáxias inteiras. O colapso nuclear das camadas internas dispara ondas de choque que ejetam gás no espaço, levando um verdadeiro caos para as galáxias. E é isso que tem apavorado cientistas e autoridades do nosso planeta nos últimos anos. Uma estrela 2 vezes maior do que o Sol está girando de forma descontrolada e consumindo os objetos ao redor. E ela está bem aqui na Via Láctea. Ainda descobriu que essa estrela não estava sozinha, mas estava grudada a uma outra estrelinha tão pequena que mal dava para ver. Foi aí que os cientistas perceberam que essa estrela também estava devorando a estrela menor aos poucos, sugando toda a matéria da companheira. Assim nasceu a fama não muito boa da temida J09520607. O que a gente pode afirmar é que essa estrela fica numa região do espaço chamada Sextans, a milhares de anos-luz da Terra. Isso significa que a luz que a gente vê dela saiu de lá muito antes da humanidade pensar em inventar um telescópio. Também é fato que ela é uma das estrelas mais velozes que já foram encontradas na nossa galáxia. Para se ter uma ideia, uma estrela de nêutrons normal gira 1 vez por segundo. Já a nossa estrela monstro em questão gira 707 vezes por segundo. O que também é chocante é o peso dessa estrela. Ela é feita de um material tão denso que, se fosse possível tirar um pedaço dela com uma colher de chá, o conteúdo pesaria mais do que uma montanha aqui na Terra.
Essa estrela ficou tão pesada por conta do hábito canibal que ela tem e que a gente já te falou aqui. Ela cresce à medida que suga a matéria daquela estrela companheira menor. Os cientistas até deram um apelido para isso, chamam de Sistema Viúva Negra, porque lembra aquela aranha que devora o parceiro. É bem poético, mas continua sendo assustador. Mas mais importante do que entender essa estrela é descobrir o que exatamente ela pode causar. A resposta é curta: sim. A gente tem motivo para se preocupar. Por mais que ela esteja muito, mas muito longe da Terra, nunca houve uma explosão de uma estrela tão grande e tão misteriosa na nossa galáxia. Sem precedentes, é impossível dimensionar o que ela pode causar ao certo, mas os cientistas estão tentando. A parte mais tensa dessa história é que a Viúva Negra está no limite. Com uma massa de 2,35 vezes a do Sol, ela é a estrela de nêutrons mais pesada que já foi encontrada e pode ser sim que ela entre numa espécie de colapso final. Mas calma. Isso não seria uma explosão visível, seria algo mais silencioso e sombrio. De fora, a estrela de nêutrons sumiria do mapa, engolida pelo próprio peso. Ela se tornaria um ponto de densidade infinita, com gravidade tão intensa que nem a luz escaparia, se tornando um buraco negro. E mesmo que ela colapsasse num buraco negro amanhã, a luz, ou melhor, a escuridão desse evento, só chegaria aqui na Terra depois de milênios. E mesmo assim, buracos negros não sugam tudo como nos filmes. Eles só afetam de verdade o que está muito perto deles. Porque tudo no universo gira. Você já parou para pensar por que tudo que existe no universo simplesmente gira sem parar? Essa é uma pergunta curiosa e nós já adiantamos que a resposta não é muito simples, não. De fato, tudo no universo tem movimento. Ele é feito disso. Estrelas, planetas e até mesmo galáxias estão sempre em rotação. Para entender como chegamos até aqui, temos que voltar 14 bilhões de anos no passado. Foi quando aconteceu o Big Bang, a grande explosão que deu origem a tudo que existe. No começo, as partículas que se formavam colidiam e interagiam entre si por meio da gravidade. As regiões com mais matéria atraíam mais partículas e energias, enquanto as regiões com menos ficavam cada vez mais vazias. Isso criava uma diferença de forças gravitacionais em todo o universo. Essas regiões mais densas não eram perfeitamente redondas, nem se moviam em velocidades iguais, e, à medida que a gravidade puxava a matéria para o centro, era criado um movimento de rotação, mesmo que bem devagar. Foi assim que surgiram os primeiros aglomerados de matéria que giravam no próprio eixo. Todo o sistema que conhecemos hoje gira por causa dessas forças gravitacionais iniciais. Para a turma que gosta de física, isso é explicado pela chamada conservação do momento angular. Ela diz que, em um sistema fechado, o movimento de rotação se mantém constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. E no espaço, forças externas quase não existem. Eu disse quase. Mas bom, isso é tema para outro vídeo. Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, o que significa que ele é muito quente, certo? Sim, mas também não. Durante o dia, a temperatura em Mercúrio chega a absurdos 427 graus Celsius. É como o calor de um forno de pizza, só que multiplicado por 4. A temperatura é suficiente para derreter vários tipos de metal, incluindo chumbo. Se você pousasse no lado iluminado de Mercúrio, seu corpo simplesmente começaria a cozinhar de dentro para fora. Seus fluidos corporais evaporariam tão rápido que você nem teria tempo de gritar. Um viajante mais esperto poderia pensar em pousar à noite para fugir do calor infernal, mas até assim Mercúrio pegaria você desprevenido. Isso porque quando o Sol se põe, as temperaturas despencam para 173 graus negativos. Isso é mais frio do que qualquer registro já feito na Antártida. Então, se você não tivesse sido frito durante o dia, certamente viraria picolé humano
durante a noite. E a atmosfera? Bom, ela praticamente não existe em Mercúrio. Então, para completar, você morreria por asfixia. Tempo estimado de sobrevivência em Mercúrio, menos de 30 segundos. Causa da morte, um combo de sauna mortal e freezer instantâneo. O que é um satélite? Antes de mergulharmos no processo de construção, é importante entender o que são os satélites e por que a NASA investe tanto neles. Satélites são objetos lançados no espaço com o objetivo de orbitar o planeta Terra ou outros planetas. Eles são enviados para coletar dados sobre o universo e realizar tarefas específicas, como observar alguma região ou se comunicar com outros objetos do sistema solar. Ao longo da história, a NASA usou satélites para uma infinidade de coisas. Estudar a atmosfera da Terra, monitorar as condições climáticas, observar outros planetas, explorar o espaço profundo e até mesmo tentar descobrir se temos outros amigos vivendo pelo espaço. Em termos de missão, os satélites da NASA podem ser classificados em vários tipos, como satélites de observação da Terra, como o famoso Landsat, que monitora o nosso planeta desde os anos 60. Os satélites de comunicação, como o TDRS, que é literalmente uma constelação de satélites de rastreamento e retransmissão de dados. Eles são distribuídos pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Conectados entre si, eles fazem toda a comunicação para as missões espaciais da NASA. Tem também os satélites científicos, como o superconhecido Hubble, que tem uma função de telescópio. Ele consegue observar o universo a anos-luz de distância e captar informações e imagens exclusivas do espaço. E tem ainda os satélites de exploração planetária, sendo o mais famoso deles o Mars Reconnaissance Orbiter. Esse satélite está na órbita de Marte e é responsável por buscar indícios de água e vida no planeta. E aqui vai uma super curiosidade. O primeiro satélite lançado pela NASA foi o Explorer-1, em 1958, que ajudou a descobrir o cinturão de radiação de Van Allen. Essa descoberta foi um marco na exploração espacial e mostrou a importância dos satélites para entender o ambiente ao redor da Terra. Como ele é feito? Assim como quase tudo nessa vida, o desenvolvimento de um satélite começa com uma ideia. Uma ideia frequentemente conectada com uma necessidade científica ou de exploração. Pode ser uma missão para estudar o clima da Terra, fazer um levantamento no espaço profundo ou até tentar encontrar sinais de vida em planetas distantes. A NASA trabalha com cientistas, engenheiros e especialistas de várias áreas para definir o que o satélite deve fazer. Esse processo pode começar com um pedido de um pesquisador, por exemplo. O primeiro passo é a definição dos objetivos da missão. Por exemplo, este satélite será projetado para observar a atmosfera de Vênus. Ou precisamos de um satélite para monitorar a temperatura global da Terra. A partir disso, os engenheiros começam a trabalhar nas especificações técnicas. Uma das partes mais importantes no desenvolvimento de um satélite é garantir que ele vai funcionar perfeitamente no ambiente espacial. Para isso funcionar direitinho, sem gastar milhões de dólares à toa, testes rigorosos são feitos para verificar a resistência do satélite a condições extremas. Ele tem que estar preparado para enfrentar altas temperaturas, radiação e vibração. Para isso são feitas várias simulações de impacto, testes de temperatura em câmaras especiais e até ensaios em ambientes de vácuo. Um exemplo de importância do teste. O Hubble, aquele telescópio gigantesco que eu te falei, foi lançado em 1990. Mas ele logo teve uma falha no espelho principal que prejudicou a qualidade das imagens.
Isso aconteceu porque o espelho foi testado apenas na Terra, sem uma boa simulação das condições de gravidade zero e vácuo no espaço. Esse erro foi corrigido com uma missão de reparo em 1993, quando os próprios astronautas da NASA foram lá ajustar o satélite. Deu para ver que tudo que diz respeito à engenharia espacial demora, né? Foram 3 anos para consertar. Por isso, o investimento é tão alto e os testes são tão importantes. Depois de definir todos os requisitos, é hora de construir o satélite. Esse processo envolve várias etapas. Para começar, a estrutura. O satélite precisa de uma base forte, mas leve, que possa suportar a pressão durante o lançamento e as condições do espaço. Para isso, os cientistas usam materiais como alumínio e compostos de fibra de carbono. A próxima etapa é o desenvolvimento dos sistemas de energia. A maioria dos satélites depende de painéis solares para gerar a própria potência, já que no espaço não tem fontes de energia elétrica. Esses painéis solares, assim como as estruturas, são projetados para serem leves e altamente eficientes. Depois de definir a base, é preciso investir nos instrumentos científicos. Os satélites de pesquisa carregam instrumentos para medir e observar dados do espaço. Isso pode incluir câmeras, sensores de radiação, espectrômetros e vários outros objetos tecnológicos. Não adianta captar um monte de imagem e informação sem mandar tudo para a Terra, é ou não é? Por isso, depois de definir a estrutura, a fonte de energia e a parte científica, os pesquisadores da NASA ajeitam o sistema de comunicação. É fundamental que os satélites se comuniquem com as estações terrestres da NASA para transmitir os dados. É nesse momento que os desenvolvedores colocam as antenas de alta tecnologia. Para você ter uma ideia, já tem bastante tempo que a NASA trabalha dessa forma. O satélite Landsat-1, lançado em 1972, foi o primeiro satélite de observação da Terra e já carregava sensores para captar imagens da superfície do nosso planeta. Ele abriu caminho para uma série de satélites, porque foi um sistema de muito sucesso. Para onde estamos indo? Quem nunca fez aquela clássica maquete na escola, vários planetas de isopor em volta de uma grande estrela dominante, o Sol? Desde pequenos aprendemos que o universo está sempre em movimento. Quer dizer que os planetas e as luas estão girando em órbita, mas isso não é nem de perto a verdadeira movimentação do espaço. Há algumas décadas, desde os anos 70, astrônomos e cientistas apontam para uma viagem sem volta. Segundo os estudos, a nossa galáxia, a Via Láctea, está se movendo numa direção específica. Isto significa que todos os planetas ao nosso redor, inclusive a própria Terra, estão numa constante corrida. Mas afinal, para onde estamos indo? Bom, segundo os astrônomos, nós estamos sendo atraídos por uma grande força chamada o Grande Atrator. Em entrevista à rede pública de rádio e televisão do Reino Unido, a BBC, o cosmólogo e professor de astrofísica Paul Sutter disse: "Nossa galáxia está indo na direção de algo que não podemos ver claramente. O ponto focal desse movimento é o Grande Atrator, produto de bilhões de anos de evolução cósmica." Ainda antes do telescópio Hubble, lá entre as décadas de 70 e 80, os astrônomos começaram a perceber que algo estranho estava rolando com o movimento das galáxias ao nosso redor. Elas não estavam só sendo levadas pela expansão natural do universo. Algumas estavam se movendo numa direção específica, como se fossem todas sugadas por algo gigante e extremamente escondido. Esse ponto misterioso, que parece estar puxando milhares ou até milhões de galáxias, ficou conhecido como o Grande Atrator. E aí vem a pergunta: o que exatamente é esse imã gigante? Bom, ninguém sabe ao certo. E a parte mais maluca é que ele está localizado em uma região do céu que a gente simplesmente não consegue observar bem, a chamada zona de obscuração. Tem tanto gás
poeira e estrelas da nossa galáxia nesse pedaço que é como tentar enxergar o horizonte em meio a uma neblina densa e sem nenhuma lanterna. Mas os cientistas, como sempre, deram um jeitinho. Com o uso de telescópios e outras tecnologias, eles conseguiram começar a dar uma espiadinha. E o que eles encontraram? Um verdadeiro formigueiro de galáxias. Estamos falando literalmente de um super aglomerado de galáxias, que é um monstro cósmico com uma massa trilhões de vezes maior que a do Sol. Mas aí vem o detalhe que deixa tudo ainda mais intrigante. O grande atrator pode não ser o único puxando a gente. Estudos mais recentes mostram que há ainda algo maior e mais distante, chamado superaglomerado de Shapley, que pode estar por trás de todo esse empurra-empurra cósmico, tipo um jogo de dominó universal com um aglomerado empurrando o outro. A real é que a gente está num fluxo chamado de corrente escura, ou dark flow, para quem prefere o nome original. Um movimento coletivo de várias galáxias sendo arrastadas por forças gravitacionais que vêm de regiões que mal conseguimos observar. É como se estivéssemos num rio cósmico, levados por uma corrente misteriosa, sem saber direito onde é a foz. Resumindo, o grande atrator é como aquele personagem misterioso de filme que aparece nas sombras e muda todo o rumo da história. A gente não vê direito, não entende tudo, mas sabe que ele está ali influenciando o destino de todo mundo. Bem, resta saber se ele é legal ou malvado, porque ninguém sabe o que vai acontecer quando ele realmente aparecer. Fato é que não dá para ter certeza, mas uma das principais teorias levantadas pelos cientistas leva a crer no fato de que o grande atrator é uma grande estrutura de matéria escura que fica localizada dentro do superaglomerado de galáxias conhecido como Laniakea. A diferença desse aglomerado de galáxias para os outros é que ele é como se fosse um ímã, com a capacidade de atrair todas as outras galáxias. Segundo o cosmólogo Paul Sutter, que nós citamos agora há pouco, existem muitos ruídos na hora de tentar enxergar o grande atrator. São muitas estrelas, planetas nebulosas no meio do caminho, que não permitem uma análise mais completa dessa força bizarra que fica puxando todo mundo. Ou seja, a ciência ainda está longe de desvendar todos os segredos desse colosso invisível. Isso quer dizer que o universo, com todo o seu mistério e grandiosidade, ainda tem muito a nos surpreender, e talvez um dia a gente descubra que o grande atrator era só a pontinha do iceberg, ou melhor, do superaglomerado. Enquanto isso, seguimos viajando a bilhões de quilômetros por hora sem saber exatamente para onde, mas com a certeza de que o universo é um lugar infinitamente mais maluco e fascinante do que qualquer ficção que a gente possa imaginar. Quando chegaremos? Bom, a gente já sabe que está indo para uma direção misteriosa, mas quando, enfim, chegaremos nesse destino? Apesar dessa velocidade impressionante em que a nossa galáxia viaja, ela provavelmente não vai alcançar a linha de chegada. Aliás, falando em velocidade, você já segue o Top 10 nas redes sociais? Nós estamos em todas elas, só esperando você chegar lá para ver o nosso conteúdo exclusivo de cada página. Então vai lá, prometo que é rapidinho. E voltando ao assunto, você quer saber por que nós nunca vamos chegar no grande atrator? Bom, segundo os astrônomos, nós nunca chegaremos ao nosso destino final porque em alguns bilhões de anos, a força acelerada da energia escura vai destruir de vez o universo. Mas, como você bem ouviu, os cálculos para o fim total do universo são de bilhões de anos daqui para frente. E do jeito que a humanidade anda, provavelmente não teremos sobrevivente para viver essa tragédia anunciada deste futuro tão distante. E afinal, o que é essa energia escura que vai destruir todo o universo? A NASA explica que essa é uma força misteriosa que permeia o cosmos e acelera a expansão do universo. E isso faz com que as galáxias se afastem cada vez mais umas das outras, até chegar a um ponto que a estrutura do universo, como conhecemos hoje, para de existir. Tudo começou
com Einstein. E foi ele quem afirmou que nada com massa pode atingir a velocidade da luz, porque a quantidade de energia necessária cresce indefinidamente à medida que nos aproximamos desse limite. Na prática, isso significa que alcançar outras estrelas, como Próxima Centauro, a 4,2 anos-luz de distância, levaria décadas ou até milênios com a tecnologia atual. Mas, em 1994, o físico mexicano Miguel Alcubierre propôs algo radical. E se não fosse a nave que se movesse, mas sim o espaço ao redor dela que se dobra? Ele desenhou uma métrica relativística onde o espaço à frente da nave é comprimido e atrás expandido, formando uma bolha warp que transporta a nave sem acelerar localmente. Assim, os ocupantes dentro da bolha não sentem aceleração nem violam a velocidade da luz internamente. O maior desafio para tornar um motor de dobra realidade sempre foi a necessidade de algo chamado matéria exótica, um tipo de material que, diferentemente de tudo que conhecemos, teria energia negativa. Isso é um problema porque essa energia negativa violaria regras fundamentais da física, conhecidas como condições de energia da relatividade geral. Entre elas estão a condição fraca, WEC, a condição nula, NEC, e a condição dominante, DEC. Grave bem esses termos, meus amigos, que eles vão aparecer, e muito, daqui a pouquinho lá na frente. Mas vamos lá. Em termos simples, essas condições dizem que a energia e a massa de qualquer sistema devem se comportar de forma previsível e positiva, como tudo o que a gente observa no universo. Para você ter uma ideia do tamanho do desafio, estimativas teóricas indicam que, para criar uma bolha de dobra com apenas 100 metros de diâmetro, seria necessário o equivalente a 10 vezes mais energia negativa do que toda a energia positiva contida em todo o universo observável. Isso tornava a ideia praticamente inviável. Mas em 2021, o físico Harold G. White, que trabalhava no laboratório da NASA, apresentou uma proposta ousada. Ele redesenhou a geometria da bolha de dobra para funcionar em escala nanométrica, ou seja, extremamente pequena, e aplicou um fenômeno real da física quântica chamado efeito Casimir. Esse efeito acontece quando duas superfícies metálicas são colocadas muito próximas uma da outra, gerando uma pequena quantidade de energia negativa entre elas. Com isso, White sugeriu que, em vez de precisar de energia equivalente a massas estelares, talvez fosse possível gerar a bolha com uma quantidade de energia negativa comparável a algumas centenas de quilos. Isso não significa que estamos prontos para construir uma nave interestelar, mas representa um passo real rumo a algo que, até pouco tempo atrás, era considerado pura ficção. A lacuna entre a teoria e a prática diminuiu. E isso reacendeu o interesse da comunidade científica no conceito de Warp Drive. Esse novo interesse abriu caminho para modelos ainda mais ousados. Em 2024, uma equipe liderada por pesquisadores da University of Alabama em Huntsville apresentou uma proposta chamada Constant Velocity Subluminal Warp Drive. O nome é técnico, mas o que ele representa é simples e impressionante. Pela primeira vez, cientistas propuseram um modelo de dobra espacial que dispensa totalmente o uso de matéria exótica, usando apenas matéria convencional, como a que conhecemos e usamos todos os dias. E mais, esse modelo consegue respeitar todas as principais condições de energia da relatividade geral, incluindo a fraca, a nula e a dominante, sem precisar recorrer a nenhum tipo de truque matemático. A única limitação, como o próprio nome sugere, é que ele não atinge velocidades maiores que a luz. Ele funciona de forma subluminal.
ou seja, abaixo da velocidade da luz. Ainda assim, essa proposta representa um avanço significativo, só que, como acontece com toda boa ideia científica, ela também recebeu críticas. Um estudo publicado em 2021 pelos físicos, todos especialistas em relatividade, gravitação e estrutura do espaço-tempo, analisou diversos modelos de warp drive, incluindo propostas que afirmavam respeitar as leis físicas conhecidas. Eles mostraram que, mesmo quando um modelo parece funcionar bem em algumas regiões do espaço, ele costuma violar a condição nula de energia, NEC, em outras partes. E isso é importante porque a NEC é considerada um dos pilares da estabilidade do espaço-tempo. Quando ela é violada, podem surgir consequências perigosas, como instabilidades, violação da causalidade ou, em termos simples, efeitos que poderiam tornar a navegação interestelar não apenas impraticável, mas também potencialmente catastrófica. Outra vertente da pesquisa, liderada por cientistas da Universidade de Potsdam e do Max Planck Institute, simulou o que aconteceria se uma bolha warp falhasse em pleno funcionamento. Em vez de um colapso silencioso, os físicos descobriram que esse tipo de falha geraria um pulso gravitacional de alta frequência, bem diferente dos sinais normalmente captados em eventos cósmicos como fusões de buracos negros. A ideia por trás desse estudo é simples e poderosa. Se algum dia detectarmos esse tipo específico de sinal, pode ser um indício de que outra civilização, em algum lugar do universo, já está usando tecnologia warp e que talvez, com os dados certos, possamos até tentar imitá-la aqui na Terra. Essas simulações, descritas no artigo What No One Has Seen Before, Gravitational Waveforms from Warp Drive Collapse, publicado em 2024 por Klock, Dietrich e Kahn, analisam o comportamento do campo gravitacional gerado por uma bolha em colapso e suas possíveis interações com a matéria comum ao redor. E já que a gente chegou tão longe nessa viagem pelo espaço-tempo, que tal dar uma força para o canal? A gente está pertinho de bater os 10 milhões de inscritos e cada inscrição faz uma diferença real, não demora nada, e você já dá uma força fantástica para a gente. O nosso trabalho é feito por isso, para você, e a gente conta com seu apoio, né? Então, já se inscreve e aí ativa o sininho, porque tem muito mais curiosidade científica vindo por aí. Outra abordagem promissora envolve usar uma bolha warp em regiões com campos gravitacionais intensos, como os que existem perto de buracos negros ou em universos com geometria especial, como o universo de Sitter. Os físicos Remo Garattini e Kirill Zatrimailov mostraram que, nesses cenários, as famosas violações de energia, que normalmente tornam os modelos de dobras impraticáveis, podem ser drasticamente reduzidas e, em alguns casos, até eliminadas em média. Isso abre possibilidades interessantes para criar ambientes controlados em laboratório, utilizando análogos gravitacionais como condensados de Bose-Einstein ou cavidades quânticas. E sim, por mais estranho que pareça, muito disso ainda tem ligação com a cultura pop. O físico Lawrence Krauss, autor de A Física de Jornada nas Estrelas, já comentou que o nome Warp Drive foi diretamente inspirado pela série Star Trek. E o próprio Miguel Alcubierre, criador da primeira métrica teórica de dobra espacial, confirmou que também se inspirou no universo de ficção científica para imaginar o seu modelo. Ou seja, às vezes a ficção acelera a ciência. Mas é claro que ao longo desse caminho surgem também alegações que não resistem ao teste rigoroso da física. Um bom exemplo disso foi o chamado YAM Drive, um motor que alegava gerar propulsão sem expelir massa.
algo que, se real, desafiaria o princípio da conservação do momento. Por um tempo, o M-Drive gerou empolgação na mídia e em laboratórios, mas diversos estudos independentes, como os liderados por Martin Tajmar e sua equipe na Alemanha, mostraram que os resultados observados eram explicáveis por efeitos térmicos ou erros de medição. Hoje, a maior parte da comunidade científica considera que não há nenhuma evidência confiável de que o EM funciona e ele é tratado como um caso clássico de entusiasmo precoce. Apesar dessas decepções, o campo da propulsão avançada continua se expandindo. Startups como a Astrom Drive Technologies, por exemplo, seguem trabalhando com impulsos extremamente pequenos, na casa dos micronewtons, e simulando as chamadas warp bubbles em softwares especializados. Elas participam de conferências como a Spacecom, ao lado de cientistas e engenheiros, mostrando seus avanços teóricos, ainda que em protótipos minúsculos e com limitações. Mesmo assim, essa movimentação mantém vivo o debate e o interesse em ambientes acadêmicos e, claro, nos bastidores de agências espaciais que raramente divulgam tudo o que pesquisam. Muito além da propulsão, o conceito de Warp Drive levanta questões profundas sobre a própria estrutura da realidade. Uma delas é a possibilidade de viagens no tempo. Isso porque, em alguns modelos, criar uma bolha de dobra com certas configurações pode gerar curvas temporais fechadas, situações em que um objeto pode retornar ao seu próprio passado. Isso geraria os famosos paradoxos temporais, como aquele que alguém volta no tempo e impede o próprio nascimento. Para evitar esse tipo de problema, o físico Stephen Hawking propôs a chamada conjectura de projeção cronológica, segundo a qual a própria natureza impediria esse tipo de evento de acontecer, talvez bloqueando fisicamente a formação dessas estruturas. E aí vem a pergunta que todo mundo quer a resposta. Qual é o cenário realista para o futuro? A verdade é que não veremos naves ultrapassando a velocidade da luz amanhã, nem na próxima década. Mas alguns especialistas acreditam que poderemos ver protótipos experimentais em nanoescala ou até bolhas warp simuladas em laboratório nos próximos 10 a 20 anos, especialmente se conseguirmos replicar as condições teóricas previstas nos estudos mais recentes. No dia 11 de abril de 2025, a revista Nature Astronomy, uma das revistas de astronomia mais famosas do mundo, publicou um estudo que deixou a comunidade astronômica em polvorosa. Um buraco negro supermassivo, apelidado de Ansky, saiu de um longo estado de dormência. O que se temia há alguns anos se tornou realidade. Um dos maiores e mais poderosos buracos negros do universo tinha acordado. O que começou a partir disso foi um espetáculo cósmico jamais visto. Mas vamos voltar um pouco para o início dessa história. No final de 2019, telescópios da NASA registraram um brilho intenso e inesperado vindo de uma galáxia a cerca de 300 milhões de anos-luz da Terra. O brilho era forte demais para estar vindo de tão distante, e isso acendeu um alerta de que, nessa galáxia vizinha, tinha algo bastante poderoso acontecendo. Mas foi só em fevereiro de 2024 que surgiram os sinais realmente impressionantes. Uma equipe liderada pela cientista Lorena Hernández Garcia, da Universidade de Valparaíso, no Chile, identificou explosões frequentes de raio-x vindas desse buraco negro. É um fenômeno que os cientistas chamam de erupções quase periódicas. Os clarões de raio-x identificados eram 10 vezes mais longos e 10 vezes mais luminosos do que o normal de um buraco negro. Cada explosão liberava 100 vezes mais energia do que qualquer outro raio-x já documentado. Foi aí que os cientistas perceberam que era oficial.
Aquela era a primeira vez que a humanidade via a ativação de um buraco negro supermassivo em tempo real. Buracos negros costumam aparecer muito em filmes de ficção científica, sempre sugando tudo ao redor e anunciando quase um fim do mundo. Bom, os buracos negros existem na realidade, não só no cinema, e são apenas uma amostrinha do que acontece no universo. No centro de quase todas as galáxias, inclusive da nossa, existe um tipo extremamente poderoso: os buracos negros supermassivos. Enquanto um buraco negro comum pode ter umas 10 ou 20 vezes a massa do Sol, um supermassivo chega a ter milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Fazendo uma comparação mais visual, um buraco negro comum seria como um copo d'água e um supermassivo seria o oceano inteiro. Ambos são feitos do mesmo material, mas com uma diferença absurda de volume. Mas como esses gigantes supermassivos surgem? A resposta é que a ciência ainda não tem uma conclusão. Uma hipótese é de que eles eram buracos negros tradicionais, mas entraram em processo de expansão, engolindo gases e sugando estrelas para dentro de si mesmos. Isso por bilhões de anos. Outra hipótese avalia se eles já surgiram nesse tamanho, junto com a formação do que entendemos como universo, num processo que ainda não é muito claro. A maioria dos buracos negros supermassivos que a ciência mapeou estão adormecidos, o que significa dizer que eles não estão devorando muito material cósmico no momento. Sem matéria para consumir, eles ficam mais apagados, quietos, sem apresentar aquele show de luz e radiação que os buracos negros ativos costumam fazer. Dá para pensar que é como um fogão gigantesco e desligado. A estrutura está toda ali, poderosa, mas se ninguém botar lenha ou gás, nada acontece. Agora, se entrar um pouco de gás e o fogão começar a funcionar, digo, o buraco negro supermassivo, pode ter certeza que estrelas ou planetas que estejam passando por ali, desavisados, vão ser sugados imediatamente. É um espetáculo, você não acha? Bom, foi exatamente isso que os cientistas descobriram com o Ansky, o buraco negro supermassivo que resolveu acordar do sono profundo e que nós te contamos lá no início do vídeo. Antes de nós te contarmos como foi isso, segue o Top 10 nas redes sociais. A gente está em todas, sempre trazendo conteúdo exclusivo, histórias curiosas e informações inesperadas sobre o nosso mundo e também o que existe fora dele. A explicação predominante, pelo menos até agora, é que o Ansky foi despertado por um objeto misterioso que fica cruzando repetidamente o disco de gás ao redor dele. Pode ser uma estrela comum, uma estrela anã branca, uma estrela de nêutrons ou até um planeta. O fato é que sempre que esse objeto atravessa o disco de gás do Ansky, acontece uma espécie de baque cósmico com fricção, calor, pancadaria gravitacional e um clarão de raio-x. Esse clarão, que aparece toda vez que o baque cósmico acontece, é o que vem sendo captado pelos telescópios. Essa é uma das explicações. Outra possibilidade é que o Ansky encontrou uma nova fonte de comida. Talvez uma nuvem de gás interestelar tenha navegado para perto demais do buraco negro e tenha sido puxada para o campo gravitacional dele. Isso criaria uma série de explosões de energia conforme o gás fosse mastigado. Essa hipótese explicaria o início da atividade em 2019 e a intensificação em 2024, mas não explicaria por que os flashes ou clarões são tão regulares, quase que com data e hora marcada para acontecer.
Nesse momento, os flashes de raio-x do Ansky seguem um padrão de 4 ou 5 dias entre cada clarão. Isso indica que algo está orbitando periodicamente ali dentro, algo que passa rasante e levanta uma poeira brilhante toda vez. Alguns cientistas também sugerem que os clarões podem ser ecos do que sobrou de alguma destruição estelar antiga, como se uma estrela tivesse sido completamente rasgada pelo buraco negro e agora os fragmentos estão em órbita, criando clarões toda vez que eles se chocam. É difícil chegar a uma conclusão justamente porque o Ansky é o único buraco negro supermassivo conhecido que produz esse tipo de erupção com essa força e frequência. Antes, só se tinha registrado esse tipo de comportamento em buracos negros muito menores, sem falar que podem existir outros Anskys pelo universo, outros gigantes que a NASA ainda não detectou. Quando um buraco negro do tamanho de bilhões de sóis resolve sair do modo soneca, isso não necessariamente representa um perigo para a gente aqui na Terra, pelo menos por enquanto. Os raios-x, a luz ultravioleta e os jatos de partículas carregadas que o supermassivo Ansky está produzindo, por mais gigantescos que sejam, não chegam até o nosso planeta. Lembrando que ele está a 300 milhões de anos-luz de distância da gente. Além disso, por mais violentas que sejam as explosões de radiação, elas se espalham pelo espaço, então só poderiam causar dano real se estivéssemos muito perto mesmo, ou se um jato de partículas altamente direcionado estivesse apontado direto para nós e pegasse carona num corredor intergaláctico, o que é tudo muito improvável. O que talvez preocupe mais os cientistas não é o Ansky, o buraco negro acordado, é outro, adormecido, e que está aqui dentro da Via Láctea. Sim, nós temos um buraco negro supermassivo na nossa galáxia. E ele tem esse nome inspirado na astrologia, Sagittarius A. Ele é um morador silencioso da Via Láctea, invisível a olho nu e não tem uma forma precisa, mas, como todo supermassivo que se preza, só a presença dele puxa tudo ao redor com uma força tão intensa que nem a luz escapa. O Sagittarius A tem 4 milhões de vezes a massa do Sol e fica num espaço menor que a órbita de Mercúrio. Por aqui, ele tem uma função parecida com a gravidade que o Sol tem no nosso sistema solar. Ele mantém tudo orbitando ao seu redor, mas em escala de galáxia. Isso é, inclusive, uma das maneiras de localizar buracos negros, observar o efeito que eles causam nas estrelas. No caso de Sagittarius A, as estrelas circulam ao redor dele como se estivessem numa corrida maluca. Algumas conseguem dar uma volta completa em apenas 20 anos, o que indica uma velocidade bem alta. Em 2022, o telescópio Event Horizon fez a primeira imagem oficial do gigante. O registro parece um borrão amarelo e redondo, mas é histórico. Foi a primeira vez que vimos a sombra do buraco negro que habita a nossa própria galáxia. A essa altura, nós já sabemos que o que você mais quer saber é se ele está adormecido mesmo. E a resposta é sim, graças a Deus. Neste momento, ele dorme profundamente. Graças aos céus. Literalmente, viu, nesse caso. Sagittarius A está num modo zen, sem se alimentar há eras, emitindo uma radiação baixa, alguns flashes, mas nada comparado com o Ansky ou outros buracos negros ativos que existem em galáxias distantes. Mesmo que o Sagittarius A despertasse amanhã e começasse a devorar estrelas, ainda assim, nós estaríamos a uma distância tranquila. Mas não se engane, se ele realmente acordasse, o céu, como a gente conhece hoje, não seria mais o mesmo.
A gente veria um brilho intenso vindo do centro da galáxia, partículas energéticas viajando em todas as direções. Por sorte, ou azar, dependendo do seu nível de curiosidade, não existe nenhum sinal de que isso vá acontecer tão cedo. Se Mercúrio é um inferno de temperaturas, Vênus é um inferno em todos os sentidos. Na astrologia, Vênus é o planeta do amor, da beleza, do encantamento. Na mitologia, é equivalente à deusa Afrodite. Mas não se engane não, viu? Dentro do sistema solar, a aparência de Vênus é bem menos encantadora. Cair no planeta seria como entrar direto no inferno, só que pior. Assim que você entrasse na atmosfera de Vênus, o calor extremo de 465 graus Celsius começaria a cozinhar o seu corpo. Isso significa que a sua pele e seus órgãos derreteriam em segundos. Mas o calor seria só o começo. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior que a da Terra, o equivalente a estar a quase 1 quilômetro de profundidade no oceano, e não demoraria muito para os seus ossos serem totalmente esmagados. Para completar, o ambiente de Vênus é tão hostil que se você tentasse respirar, acabaria envenenado. A atmosfera do planeta é densa, feita de dióxido de carbono e coberta de nuvens de ácido sulfúrico. Sim, isso mesmo que você ouviu, ácido sulfúrico. É como ser cozido, esmagado e dissolvido, tudo ao mesmo tempo. Sinistro, né? Tempo estimado de sobrevivência em Vênus, menos de 10 segundos. Causa da morte, esmagamento, derretimento e corrosão por ácido. Marte. Na nossa lista, Marte pode até parecer o destino mais promissor. Não é à toa que vários filmes e séries gostam de mostrar Marte como um planeta possível de ser habitado. Mas só parece mesmo, viu? O homem até planeja colonizar o planeta vermelho no futuro próximo, mas nem pensa em chegar lá sem o traje correto. Sem um equipamento de proteção, o pouso em Marte já seria fatal. Para começar, que ao pousar e tentar respirar, você perceberia que essa é uma missão impossível. A atmosfera de Marte é feita de dióxido de carbono, o famoso CO2, aquele mesmo gás bem tóxico que surge quando se queima combustível. Nesse cenário, os seus pulmões iam desmoronar enquanto o dióxido de carbono envenena seu sangue. E tem mais. Marte possui só 1% da pressão atmosférica da Terra. Isso faria com que os fluidos no seu corpo, como sangue, lágrimas e saliva, literalmente começassem a ferver. Seus olhos ficariam inchados, os vasos sanguíneos aumentariam de tamanho e suas veias poderiam até explodir. Sem falar na radiação cósmica que bombardeia o planeta sem parar. Tudo isso num frio de menos 60 graus Celsius. Mesmo que você milagrosamente sobrevivesse ao sufocamento e à pressão, eu sinto te informar que seu fim seria inevitável e você congelaria em poucos minutos. Tempo estimado de sobrevivência em Marte, 60 segundos ou menos. Causa da morte, asfixia, ebulição interna e congelamento. A Terra está parecendo cada vez mais o planeta perfeito. É ou não é? Deixe aqui o seu comentário sobre o que você está achando dos nossos vizinhos, nada hospitaleiros, digamos assim. Júpiter. Se você, nosso viajante espacial, caísse em Júpiter, a sua morte seria brutal, mas espetacular. Para começar, Júpiter é um gigante gasoso, então não existiria um lugar para pousar. Assim que você entrasse na atmosfera, ia ter que enfrentar tempestades colossais, incluindo a famosa Grande Mancha Vermelha, que tem ventos de até 600 km por hora. Imediatamente, você seria jogado de um lado para o outro, como uma folha de papel dentro de um furacão. Enquanto isso, nuvens de amônia e hidrogênio estariam provocando irritações insuportáveis nos seus olhos e nos seus pulmões. Fora que você não ia nem conseguir puxar o primeiro fôlego. A atmosfera de Júpiter é bem tóxica
e não tem oxigênio por lá. Mas talvez o maior problema seria a gravidade, ou a força descomunal dela. A força gravitacional de Júpiter é quase 3 vezes maior que a da Terra. Isso significa que você ia sentir o peso do seu próprio corpo literalmente te esmagando. Seus ossos quebrariam, seu coração teria dificuldade para bombear o sangue e você começaria a perder a consciência. Se você continuasse caindo, a pressão atmosférica aumentaria tanto que seus órgãos internos seriam comprimidos até explodirem. Seria como um show de fogos e artifícios. E se você milagrosamente sobrevivesse até o núcleo de Júpiter, seria vaporizado pelas altas temperaturas que podem chegar a 24.000 graus, mais quente do que o Sol. Tempo estimado de sobrevivência em Júpiter, menos de 1 minuto. Causa da morte, asfixia, esmagamento e desintegração. Saturno. Saturno é outro grande gasoso, então o cenário seria parecido com Júpiter, mas com um toque extra de horror. Ao chegar, de cara você teria que atravessar os anéis de Saturno. Os anéis são lindos e imponentes nas fotos, mas muito perigosos na vida real. Os anéis de Saturno são feitos de pedaços de gelo e rocha que viajam a velocidades de até 80.000 quilômetros por hora. Sim, 80.000 quilômetros por hora. Apesar da beleza, se você se chocasse com um desses fragmentos, não seria nada bonito, viu? Sinto em dizer que você seria literalmente dilacerado em questão de segundos. Bom, digamos que você conseguisse entrar na atmosfera de Saturno sem ser atingido. A situação ainda estaria bem complicada para você. Seu próximo desafio seria enfrentar os ventos de 1.800 km por hora. Já sentiu que Saturno é chegado numa velocidade, né? São ventos mais rápidos e mais fortes do que qualquer furacão já registrado aqui na Terra. Mais violentos que o furacão Katrina ou o furacão Helene, por exemplo. No vendaval, a sua pele seria arrancada e seu corpo seria esmagado pela pressão atmosférica. E, se você sobrevivesse até as camadas mais profundas da atmosfera de Saturno, o calor intenso de 11.000 graus Celsius iria vaporizar o que restou de você. Tempo estimado de sobrevivência em Saturno, 30 segundos a 1 minuto. Causa da morte, dilaceramento, asfixia, esmagamento e vaporização. Urano. Aqui o cenário é bem desfavorável. De novo, Urano é um planeta gasoso, então não tem superfície sólida para você pousar. Assim que você entrasse na atmosfera, o frio extremo do planeta seria a primeira coisa a te atacar. As temperaturas em Urano chegam a impressionantes 220 graus negativos. O planeta é o lugar mais frio do sistema solar. Em questão de segundos, seus olhos seriam os primeiros a congelar. Seus músculos ficariam rígidos e o sangue das suas veias seria cristalizado. Mas o frio não seria o único problema. A atmosfera de Urano é feita de hidrogênio, hélio e metano e nadinha de oxigênio. Você simplesmente não teria como respirar e sufocaria imediatamente. Para piorar, os ventos em Urano atingem até 900 km por hora. Eles te jogariam de um lado para o outro como um boneco de pano, arrancando sua pele e quebrando todos os seus ossos. Isso tudo enquanto você é sugado para a camada cada vez mais profunda da atmosfera desse planeta gelado. Se, por um milagre, você chegasse vivo ao centro de Urano, a pressão atmosférica esmagaria seu corpo como uma lata de refrigerante. Estou falando de ossos quebrados e órgãos internos comprimidos. Basicamente, você viraria uma bolha de carne. Tempo estimado de sobrevivência em Urano, 30 segundos. Causa da morte, asfixia, congelamento e ossos esmagados. Netuno. Se você achava que a situação não tinha como piorar, eu te apresento Netuno, o planeta azul. Netuno é simplesmente o lar dos ventos mais rápidos do sistema solar. Na atmosfera do planeta, eles podem atingir velocidades de impressionantes 2.000 km por hora. Isso é quase o dobro da velocidade de um furacão de categoria 5 aqui na Terra. Um vento dessa potência ia rasgar a sua pele e arrancar as suas roupas quase que imediatamente. O atrito ia causar queimaduras graves no seu corpo e você dificilmente sairia dessa com algum osso inteiro e no lugar. Se não bastasse, Netuno também é o planeta mais distante do Sol. Além de violento, é absurdamente frio e escuro. A cor de Netuno é basicamente gás metano.
fascinante de longe, mas mortal de perto. Quando você começasse a cair na atmosfera azulada do planeta, o metano entraria nos seus pulmões e substituiria rapidamente o oxigênio no seu sangue, te matando por asfixia em segundos. Conforme você continuasse caindo, a pressão atmosférica aumentaria de forma rápida. Lembrando que a pressão em Netuno é milhares de vezes maior que a da Terra. O resultado é que seus órgãos internos seriam espremidos tão rápido quanto um piscar de olhos. Mas fique tranquilo, porque essa pressão toda vai fazer seu coração parar antes disso acontecer. O frio de 214 graus negativos transformaria suas articulações em blocos de gelo e afetaria as suas terminações nervosas, causando uma dor insuportável. O sofrimento, pelo menos, seria curto, já que você perderia a consciência em poucos segundos. Mas Netuno também esconde mistérios. Alguns cientistas acreditam que na atmosfera do planeta, o gás metano, aquele que dá cor azul, pode sofrer um processo químico que transforma o carbono em diamante. Ou seja, um viajante perdido no espaço que entrasse na órbita netuniana seria esmagado e congelado, mas possivelmente também veria pequenos cristais de diamante caindo ao seu redor, como uma eterna chuva brilhante em sua homenagem. Parece ser uma maneira bem glamurosa de morrer. Você não concorda, não? Comenta aqui, ó. Tempo estimado de sobrevivência em Netuno de 10 a 30 segundos. Causa da morte, asfixia, congelamento de órgão e trauma múltiplo. Achou que eu ia deixar nosso querido planeta anão de fora? Não. Bem, morrer em Plutão seria uma morte lenta e extremamente solitária. Primeiro, você enfrentaria o frio mais brutal que o sistema solar pode oferecer. A temperatura média em Plutão é de menos 240 graus Celsius. O vapor de água nos seus olhos e pulmões se transformaria em cristais de gelo instantaneamente e seu corpo congelaria em segundos. A atmosfera de Plutão é composta principalmente de nitrogênio e você não conseguiria respirar porque seus pulmões entrariam em colapso pela falta de oxigênio. Como Plutão tem só 6% da gravidade da Terra, isso significa que você flutuaria lentamente enquanto congela. Quando seu coração finalmente parasse, você se tornaria uma estátua de gelo vagando para sempre pelo frio dos confins do sistema solar. Mas talvez a parte mais triste é que Plutão não é mais considerado um planeta de verdade desde 2006. A União Astronômica Internacional decidiu que ele não cumpre todos os requisitos para ser considerado um planeta, já que ele compartilha a órbita com outros objetos no cinturão de Kuiper. Não conseguiu se impor como o chefe único, e aí ele foi rebaixado para planeta anão, mas continua sendo terrivelmente gelado e mortal. Tempo estimado de sobrevivência em Plutão de 30 a 60 segundos. Causa da morte, congelamento, asfixia e falência cardíaca. Então, tá pronto para uma viagem tipo essa? Pois é. Por tudo que a gente te mostrou, se você quer viver uma experiência interplanetária, é melhor escolher os filmes de ficção científica mesmo, viu? Porque o sistema solar não é exatamente um lugar amigável para os humanos. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo e não deixa de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito o nosso trabalho, feito por uma equipe curiosa e dedicada. Tudo para você se divertir enquanto aprende coisas novas. Até a próxima viagem intergaláctica.